Introdução ao CIP. Meu nome é Flávio Eduardo Gonçalves e eu sou seu instrutor nesse curso de CIP. CIP é um dos protocolos mais importantes do mercado, é usado em quase todos os equipamentos de telefonia e de videoconferência que existem hoje. Nesse capítulo a gente vai aprender, vamos começar bem do básico do CIP e depois nós vamos evoluindo sessão por sessão. No final desse capítulo você deve ser capaz de descrever o papel do CIP, explicar sua relevância nas telecomunicações, descrever sua arquitetura e identificar seus principais componentes. O que é CIP? CIP, o Session Initiation Protocol, é um protocolo de iniciação de sessão, é um protocolo que é usado é um protocolo de controle que é usado para estabelecer, modificar e terminar sessões multimídia. Que sessões são essas? São sessões de áudio, sessões de vídeo. O CIP hoje é muito usado para a parte de voz e está presente em quase todas as operadoras do mundo. Por que o CIP é importante? Em 2013, 88% dos equipamentos de telecomunicação suportavam CIP. Esse número hoje é muito próximo de 100%. Em 2014, o mercado de CIP Trunking cresceu 34% e continua crescendo, de acordo com a Infonetics Research. O que isso quer dizer? Que as operadoras cada vez mais, na hora de fornecer um canal de telefonia, estão fornecendo esse canal usando o protocolo CIP. Hoje, se você pede uma linha telefônica fixa para sua casa, o que você recebe? Você recebe um par de fios. Dentro de uma empresa, normalmente você recebe um canal digital, que nós chamamos de E1, ou canal por multiplexação de tempo, TDM. Perfeito. O mercado de CIP Trunking vem crescendo e substituindo gradativamente os canais digitais e os canais analógicos, esses que você recebe em casa com 2 pares de fios. Então esse mercado vem crescendo rapidamente, as operadoras estão implantando o CIP Trunking rapidamente. Até 2024, nós teremos um crescimento de 18% anualmente desse mercado. Ou seja, esse mercado continua crescendo a taxas bastante altas ano a ano. No Brasil, as principais operadoras já oferecem trocamento CIP e CPI com custos inferiores aos trunks TDM equivalentes. Eu posso falar em termos de CIP e CPI da Vivo, principalmente a parte que era antiga GVT, Algar, de Uberlândia, o pessoal da TIM também tem fornecido alguns circuitos usando o CPI. A maioria das operadoras vai começar a entregar cada vez mais CPI e CIP. Por que disso? Porque o CIP vai dentro de um canal de dados e é mais barato, é mais econômico de implementar e é convergente, você usa o mesmo canal para voz e para dados. Características do CIP. O CIP permite fazer a localização do usuário, ou seja, todo usuário, quando ele entra na rede, ele tem esse processo de localização, ele registra o contato do usuário, registra o endereço IP do usuário numa tabela. Então, no servidor, após o processo de registro, você sabe qual é o endereço IP de cada um dos dispositivos CIP conectados à sua central. Ele verifica a disponibilidade do cliente. O cliente está pronto para receber chamada, está registrado ou não está registrado? Capacidade do usuário. Poxa, esse meu telefone funciona com que tipo de codificador de voz? Com G729 ou com G711. Ele suporta vídeo, não suporta vídeo. Isso é o que nós chamamos de capacidade. Ele gerencia a sessão, ou seja, inicia a sessão com um método chamado invite, termina a sessão com um método chamado buy. E também é capaz de gerenciar a sessão, ou seja, modifica uma chamada. Eu comecei uma chamada com áudio, quero adicionar vídeo, então estou modificando a sessão. Quero trocar o codificador de voz, o codec. Então estou modificando a sessão e ele também pode fechar as sessões, ou seja, ele gerencia toda a sessão CIP do sistema, a sessão de comunicação. Onde é que o CIP é definido? O CIP é definido pela IETF, pela Internet Engineering Task Force. Então, o trabalho do grupo de trabalho de CIP já foi concluído, então a maioria dos protocolos já foi publicado. Um novo grupo chamado Session Initiation Protocol Core, que é o CIP Core, continua definindo o protocolo, ou seja, modernizando o protocolo CIP e definindo novos protocolos para auxiliar o uso do CIP. Posição do protocolo CIP em relação ao modelo de referência OSI. Dentro da parte baixa aqui, nós temos IP, Frame Relay, Ethernet, é basicamente igual a todos os outros protocolos. Uma vez que eu cheguei no IP, o VoIP vai funcionar, mesmo em conexões por satélite, ele opera razoavelmente bem.
Na parte de transporte, eu tenho dois grupos de protocolos de transporte. Os que fazem o transporte da sinalização SIP e os que fazem o transporte da parte de áudio. Então, na parte de sinalização, nós temos o DP, que é bem leve e é de longe o mais usado, provavelmente 99% das implantações são o DP. O TCP, que é o Transmission Control Protocol, é encontrado em alguns PBX, o caso, por exemplo, da Microsoft, Skype for Business usa TCP, a Avaya também usa TCP. Sistemas que usam presença, que usam alguns métodos mais avançados, como Subscribe, Notify, eles precisam do TCP porque o UDP tem uma limitação de 1.500 bytes no tamanho do pacote. Então, alguns fabricantes têm ido aos poucos para o TCP. Para operadoras, o mais comum é o UDP, porque o desempenho é muito superior ao TCP. Você consegue um volume de chamadas muito maior com o UDP do que com o TCP. E o TLS é a parte de conexão segura sobre TCP. O TLS é o protocolo de sinalização com criptografia. O SCTP, que é o Synchronous Control Transfer Protocol, ele praticamente não é usado, ele é mais experimental, foi usado em algumas implementações de SIGTRAN, que é SS7 sobre TCP, ele é determinístico, ele tem algumas características específicas para telefonia. RTP, SRTP e RTCP. RTP é o Real Time Protocol, é o mais usado para transferir áudio e vídeo. SRTP é o Secure Real Time Protocol, que é o protocolo de áudio e vídeo com criptografia. E o RTCP é o Real Time Control Protocol, que faz o controle da chamada. Controla QoS, controla sequenciamento, tem alguns controles que ele permite dentro do protocolo RTP. Na camada de sessão está o SIP. Então o SIP é um protocolo de sessão. Ele é um competidor do H323, do MGCP, do SCCP da Cisco, de outros protocolos de sessão usados no mercado. Mas ele é hoje um dos mais, se não o mais popular. Na camada de apresentação nós temos os codificadores, os codecs, então temos H264 para vídeo, H263 para vídeo, G729, G711, GSM, T38 para fax. Então cada codec desse tem a sua característica e é usado em determinadas situações. Nós vamos ter um capítulo só sobre a parte de áudio, a gente vai falar bastante sobre codec. E na camada de aplicação, eu coloquei aqui o meu proxy favorito, que é o OpenSIPs, mas na camada de aplicação você vai ter a sua aplicação de telefonia, pode ser um Asterisk, um FreeSwitch, um Avaya, um Cisco, você vai ter uma aplicação de telefonia nessa camada, falando com todos os protocolos na camada de baixo. User Agent Client e User Agent Server. Nós vamos muito falar sobre essa questão de User Agent Client e User Agent Server. User Agent Client é sempre quem inicia a chamada. Eu estou descrevendo isso porque nós vamos falar daqui para frente sempre o AC e o AS. O AC e o AS é importante que você entenda. O User Agent Client é quem inicia a chamada, é quem envia o primeiro invite. Invite quer dizer um convite. Né? E o AS responde mandando o 200 OK. Muito embora sejam dois telefones, um está iniciando a chamada e o outro está respondendo. Quem está iniciando é o client, quem está respondendo é o server. Componentes de uma rede SIP. Dentro de uma rede SIP, nós vamos ter o servidor central, que é o servidor de registro, muitas vezes um proxy, um redirect server. Vamos ter gateways para a rede pública. Uma vez que eu estou falando SIP, tudo que tem na rede pública é através de um gateway, então tudo que eu tenho que me conectar para a rede analógica ou para a rede digital, eu sou obrigado a usar um gateway. Se eu quiser me conectar com H323 ou outro protocolo, eu também tenho que usar um gateway. E aqui embaixo eu tenho os meus usuários, o User Agent Client, que é quem inicia uma sessão, um User Agent Server, que é quem responde a uma sessão, e o Back-to-Back User Agent, que é um User Agent Client com um User Agent Server dentro da mesma máquina. Normalmente os PBX trabalham nesse modo que nós chamamos de B2BUA. Note que aqui o fluxo da mídia, ou seja, o áudio e o vídeo, passam sempre direto entre os componentes, sem passar pelo servidor. Então nós temos o protocolo SIP aqui em cima e o protocolo RTP aqui embaixo, sempre indo direto entre todos os componentes. Nesse capítulo, você aprendeu a relevância do SIP nas telecomunicações,
você viu que o SIP está presente nos trunkings, nas operadoras, substituindo os canais analógicos e digitais, dentro de quase todas as centrais de telefonia IP, em sistemas como o Skype for Business, que era antigo Microsoft Link, onde sistemas de colaboração e mensageria. O SIP hoje é um protocolo robusto e completo que hoje é pervasivo no mundo de comunicações. É difícil encontrar um telefone IP que não use o protocolo SIP, é difícil encontrar uma central telefônica que não suporte o protocolo SIP. Você vislumbrou também a arquitetura e os principais componentes do SIP, como o User Agent Client, User Agent Server, o Back-to-Back User Agent, que é um User Agent Client de costas para um User Agent Server. Vimos também que na parte de servidores temos os servidores de proxy, servidores de redirect e o registrar, que faz a parte de registro e localização dos usuários. Para a comunicação com dispositivos externos, nós usamos um gateway, seja essa comunicação externa uma comunicação com linhas analógicas ou digitais da rede pública, ou com outros sistemas de voz sobre IP, como, por exemplo, o H323. E também entendeu como o SIP se posiciona no modelo OSI, ou seja, o SIP está na camada de sessão, né, abaixo da camada de apresentação, onde estão os codecs, e acima da camada TCP, UDP, TCP, onde eu tenho todos os protocolos de rede IP. O SIP ele se compara com outros protocolos de sessão, como H323, MGCP e SCCP. No próximo capítulo, a gente vai falar um pouco mais sobre mensagens, cabeçalhos, vamos entrar um pouco mais a fundo dentro do SIP. Obrigado por assistir esse vídeo.